polícia prende pobre. O rico, eles vêm para roubar, ajudar para roubar, para dar apoio. Mas a polícia vem com ordem para dar apoio ao ladrão. A decisão de entrar ou não entrar parte da oficial de justiça, que está em contato direto com o juiz. Então, a gente só impede a entrada das pessoas aqui que são indicadas para essa pessoa e não deixa entrar, entendeu? Eles falam que Ike Batista é o homem mais rico do Brasil. O Ike Batista é o homem mais rico do mundo. Aonde estão tirando a terra e a casa da população para dar o Ike Batista. Porque transformar o Ike Batista é o maior do mundo. Eu nem imaginava que era o início de um calvário mesmo, que eu estava entrando. Era um caminho sem volta. Era uma dor sem fim. Eles faziam em volta da propriedade um valão de mais ou menos 2 ou 3 metros de profundidade, com uns 2 metros de largura, para que a pessoa não tentasse acessar, depois de expropriado, acessar novamente a sua terra e tomar posse de novo. Quem tinha o controle das apropriações, que não era o ITERJ, não era a CODIM, que o ITERJ é o Instituto Estadual de Terra do Estado de Janeiro, e a CODIM, que era a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro. Quem tinha esse mapa era a LLX. A prefeita, então, Carla Machado, fez um decreto transformando as nossas terras rurais em industriais. Aí ela entregou de bandeja para o governador Sérgio Cabral e para o empresário Ike Batista. Nós estamos falando de uma expropriação de terra que atinge mais de 70 quilômetros quadrados de terra, só na retirada das famílias camponesas. Aí vem o cara dizer assim, eu vou arrancar, acabar e dar você quanto for, que nem sabe quanto é. Não, eu não quero dinheiro não, eu quero o troço para mim ver o que eu adquiri. O dinheiro eu preciso. Mas o dinheiro que é uma abençoada da infelicidade está sendo dinheiro hoje. Porque o cara por dinheiro ele está matando tudo. As condições de trabalho para esses trabalhadores, elas cada vez são mais precarizadas, né? E com isso o capital consegue a sua superacumulação. A expropriação de alguns bens naturais tem sido uma prática constante. A Maura, o Aloysio, o Walter, o Reinaldo, são todos pessoas que morreram. Eu acho que foi mais de desgosto, de tristeza de ver aonde eles viviam e criou seus filhos ser tomada de uma forma tão brutal. Porque aquilo atingiu em cheio a todo mundo. Não foi só os mais velhos não aguentaram, faleceram, mas os mais jovens até hoje têm trauma. Vieram com a máquina, arrancaram os abacaxi todo. Eles não quiseram sair porque não sabiam. Deu polícia, deu spray de pimenta. Porque os meninos, tadinhos, eles plantaram o abacaxi, mas não sabia. Nem a gente sabia que era o dono da terra, não sabia por onde que ia passar. O que não era esperado é que houvesse uma rápida organização e resistência. Porque ninguém esperava que aquelas pessoas que viviam normalmente suas vidas pacatas, cuidando da sua própria vida, rapidamente se tornassem militantes da defesa da terra. Isso é uma ditadura que eles estão fazendo com os proprietários. Então, essa demonstração, a indignação que os proprietários estão fazendo com as próprias mãos. Sou Durval Ribeiro de Alvarenga, moro aqui em Água Preta, 5º Distrito de Santa Barra, Estrada do Açu. Em novembro de 2012, apresentou uma água que sempre na minha propriedade sempre inundava em outubro vinha uma água de enchente sempre, mas nessa vez falhou.
Aí apresentou uma água atingindo a propriedade. As pessoas, quando defendem o Porto do Açu, quando defendem esse modus operandi do porto, ela realmente tem consciência, tem informação suficiente dos males, né? Ou seja, dos impactos que esse porto vem causando? Não só do ponto de vista ambiental, mas da redução da produção de alimentos. Se mexeu muito, né, no ambiente local, abrindo canais, drenando, causou poluição por ferro em lagoas. O ferro muito fino, mas ninguém teve coragem de fazer a análise de água para mostrar que o percentual de ferro dissolvido estava 1000 vezes acima do permitido. Aquela areia que saía, estrategicamente foi usada para nos atingir, né? Você teve que tirar a areia do mar e colocar no continente. Então, eles fizeram pelo menos 2 grandes pacotes. De repente, as plantações começaram a minguar, a não crescer. A perda foi muito grande de abacaxi, de aipim, tudo que estava plantado, né? Foi comprovado que foi essa colocação dessa areia que salinizou as águas. Mesmo assim, até hoje, ninguém recebeu indenização. Eles estavam bombeando a areia de lá do mar para aqui, para aterro aqui na propriedade da fazenda onde eles compraram da Aripeçanha. E aí a tubulação estava bombeando essa areia para cá. A areia estava molhada. Eles sabiam que por ação gravitacional a água escorreria. Então foram feitas estruturas, canais adjacentes aos pacotes e um sistema de bombeamento para jogar para um canal que iria para o mar. O que falhou? Subestimaram a quantidade de água que sairia dos pacotes e aí sobrecarregou o sistema de bombas e entra para dentro das áreas do continente. Em vez de ir para o mar, vem para o interior. Estou vendo o gado sempre rompendo, vinha de lá da beira do rio para cá, rompia no tanque, não bebia água, vinha para perto de mim onde eu estava irrigando em outro poço. Eu digo, não pode esse gado não beber água ali naquele poço. E também os peixes que tinha morreu tudo, o sal matou tudo. Atingiu os tanques, perdi a lavoura de abacaxi, e engiou tudo as frutas, que eu não sabia que o sal é um veneno tão brabo. Teve um pessoal que veio e fez o análise. Eles falaram, não liga mais não que você mata tudo. Nós coletamos água lá dentro e a água que estava ali nas imediações estava com a mesma ou uma condutividade próxima da água do mar. Ou seja, salinizou. Veio água praticamente pura do mar. E eu tenho certeza que se um dia os agricultores conseguissem pegar suas terras de volta, eles encontrariam áreas que estão inviáveis para as suas atividades agrícolas. A situação da Praia do Açu aí. Olha aí. Cadê o político? Vai interessar. Impacto ambiental aí, esse impacto foi causado pelo porto. Está destruindo, acabando a nossa praia aqui, ó. Estão querendo que a praia acaba, eu acho que o povo vai embora. Fez tomar conta do restante daqui neste aqui, no quintal do porto. E aqui não é, eu só tenho o nome, Porto do Açu. Isso aqui é o quintal do porto. Antes do Porto do Açu, a gente tinha uma orla que ela era muito dinâmica. Em determinadas épocas do ano, o mar avançava um pouco, em outras épocas o mar retrocedia, né? Então, quando o empreendimento chegou, que ele fez o quebra-mar, esse quebra-mar, ele mudou essa movimentação costeira que a gente tinha, que era do avanço e do recuo, do avanço e do recuo. A partir do momento que o quebra-mar começou a ser feito, no Terminal 2 aqui, esse movimento de ida e volta da areia foi parado. Tanto que hoje, se vocês olharem, a gente tem um acúmulo de areia muito forte junto ao quebra-mar, porque essa areia só vai e ela não volta mais. Olha, a nossa região é como se tivesse 3 andares de escada. O mais antigo é o mais alto, que é a serra.
O andar do meio é uma região intermediária que a gente chama de tabuleiros. E o andar mais baixo é novo, é formado por uma planície aluvial sobre a qual nós estamos, em Campos aqui, e a Restinga, onde se instalou o porto. Então essa região é curiosa e é singular em relação às que estão do lado dela, porque ela é a única que não tem pedra natural. Quer dizer, é toda uma planície formada em cima do mar. Um porto, para se estabelecer, ele precisa do que chamamos de abrigo portuário. O abrigo portuário ele é dado por grandes estruturas como moles, quebra-mares e espigões, dentre outras grandes estruturas de engenharia, que visam fixar o canal de acesso das embarcações ao continente. É a natureza de ser de um porto. Essas estruturas, que a gente chama de estruturas portuárias, elas promovem impactos diretos e imediatos na faixa litorânea do entorno. Quem chega ali ganhando altos cargos, ganhando benefícios, não é a comunidade de antigos moradores que estava ali. Então, eu acho que a percepção que eu tenho é que faltou esse interesse, essa escuta, esse respeito e essa valorização das comunidades que vivem nos territórios. As pessoas chegam, de fato, querendo explorar. Em caso da erosão ocorresse, eles iam fazer a reposição da areia. E a gente ainda perguntou por quanto tempo seria feito isso. Ao passar do tempo aconteceu a erosão, a gente verificou que eles não estavam nem fazendo monitoramento e nem iam fazer as medidas de mitigação. Então, faz-se aí necessárias medidas de mitigação desses impactos, né? Medidas que possam conter o avanço do mar nesses eventos de inundação marinha ou nesses eventos com ressacas mais fortes. É que houve pouco interesse, pouca perspectiva assim, de tentar entender os impactos que o Açu teria na comunidade antes dessa implementação. Porque se tiveram estudos, não dá para entender como é que os impactos foram desse jeito. Muita gente com medo, tanto de represários por parte do empreendimento, que tinha um filho trabalhando já na parte de construção civil, né? Outros que tinham medo de perder a casa. Tinha muito terror, foi muito terrorismo, porque eles fizeram um quebra-mar de 1,5 km para dentro do mar, sem levar em consideração toda a área no entorno. A gente fica hoje com a praia, com as casas da beira-mar totalmente abandonadas, como essa daqui, que não tem como um morador fazer um investimento em um lugar que pode amanhã ou depois não vai chegar aqui. Então, em primeiro lugar, é uma costa muito nova. Segundo, é uma costa muito frágil. Terceiro, é uma costa rasa. Quarto, é uma costa que está em constante movimento. Os processos erosivos são muito fortes, muito vento, muita salinidade. E exatamente num lugar impróprio como esse é que o porto decidiu se instalar. Não houve uma preocupação, não houve um respeito de incorporar a vida dessas pessoas para essa grande obra. A comunidade fica, na verdade, com o resto, com o que sobra, com o que já não tem mais uso. Se você vai lá, você fica impressionado como as condições no entorno daquele empreendimento são tão precárias para as pessoas que estão lá vivendo. E que pioraram, se perguntar para qualquer morador daquelas localidades todas, vão falar, minha vida piorou com o porto. Os 70 quilômetros quadrados era muita terra para um porto. Isso sempre nos chamou a atenção. Por que eles querem com 70 quilômetros quadrados para um porto, né? Por maior que seja o porto, ele nunca ocuparia, por maior que fosse o polo todo de industrial, de minério-duto, jamais eles ocupariam todo esse território com uma operação portuária. É um empreendimento insustentável do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social, com todas as compensações que ele possa apresentar, que é uma obra que foi assim extremamente impactante para a região na medida em que abriu uma lagoa, dividiu uma lagoa em duas, abriu uma área de mar dentro da Restinga e causou um estrago muito grande. Esse conjunto de fisionomias, né, que envolvem as lagoas e os cordões arenosos e os lençóis freáticos muito aflorados,
são muito particulares, muito ímpares. E qualquer alteração no pH da água, na salinidade, gera um impacto gigantesco. Causou poluição por ferro em Lagoas. O ferro muito fino, mas ninguém teve coragem de fazer a análise de água para mostrar que o percentual de ferro dissolvido estava 1000 vezes acima do permitido. Não se pode se apropriar de uma lagoa. Uma lagoa só pode entrar numa unidade de conservação se for o Estado. Porque a gente não pode esquecer que isso é um empreendimento capitalista, né? Então ele gera e visa o lucro, né? Ele precisaria de uma distância mínima de 300 quilômetros de um porto, de um outro porto, especialmente do porto do Rio de Janeiro, né? E tem muita gente aqui que o porto não sabe, mas muita gente passa necessidade. A gente aqui dependia da Lagoa do Quipari para pescar. Porque aqui não sei se vocês conhecem o rio Quitinguta. A gente só tinha o rio Quitinguta e o Quipari para pescar, e o Taí da Praia e a Lagoa do Açu. O rio Quitinguta não tem como a pessoa pescar. O Taí da Praia também não tem todo tipo de peixe. E a Lagoa do Quipari, eles fecharam a entrada do Caruara. Fecharam várias entradas. Tinha do Sacudanta, eles fecharam. E fechou a do Caruara, que era a principal. Então, depois que fechou o caminho do Caruara, muita gente aqui, muita gente mesmo está sobrevivendo, não sei de quê. Porque não tem como sobreviver assim. Né? O que a gente não enxerga, que sai naquelas torres maior, a gente fica olhando para lá e não vê nada, na maioria das vezes. A gente olha para essas torres e não tem absolutamente nada aparentemente saindo. É o que nós vamos, quando usamos essas câmeras especiais, enxergar, que são os distintos gases que estão poluindo o nosso ar, né? E aí, essas câmeras que são utilizadas que na indústria eles usam para verificar onde tem vazamento, né? Quando a gente aponta para as chaminés, a gente vê onde está a maior concentração de escape desses gases, né? Então, o que a gente vê hoje no processo? O aumento de casos de doenças respiratórias. Óbvio, quando a gente fala de gás, a gente fala de doença respiratória, porque é o nosso pulmão primeiro a receber essa contaminação, essa poluição. E esses gases, além de fazer mal para a nossa saúde, né? Isso a curto prazo são problemas respiratórios, mas a gente sabe que a longo prazo isso pode gerar câncer, né? Isso pode gerar outros problemas circulatórios, né? Problemas cardiorrespiratórios. Estamos sofrendo de racismo ambiental. E a criação de uma zona de sacrifício, né, decretada por esse governo, né, para a gente, significa a morte de muitas famílias, a morte de muitas culturas, a morte de tradições. A morte da prática de plantar na areia. É isso que eles precisam entender. A gente está morrendo. A gente não pode continuar morrendo.